Goretti. Eu estou aqui, acho que ele vai passar uma apresentação. Eu tinha falado com o Nassif que eu tinha mudado de ideia, não ia fazer a apresentação, mas eu acho que eu deixei pendente justamente pelo desenrolar da primeira parte dos debates. E eu achei que, dado o que foi discutido aqui, a forma que foi colocado, eu acho que a apresentação que eu acabei preparando pode contribuir um pouco para essa troca de ideias. Na verdade, o que é colocado aqui, a principal mensagem que eu vou colocar aqui, é que os desafios que nós discutimos aqui, nós acabamos tendendo para uma discussão, em muitos momentos, político-partidária aqui, falando muito do Estado de São Paulo, ou de partido A ou de partido B. E o que eu quero ressaltar aqui é que essa discussão é muito mais ampla, muito mais complexa, e ela atinge o país como um todo. Então, nós estamos discutindo aqui, claro, São Paulo, estamos discutindo a cidade de Santos, estamos discutindo o litoral, mas estamos discutindo, acima de tudo, o futuro desse país. E um dos setores que mais contribuem para o desenvolvimento desse país. E eu vou apresentar alguns dados aqui, para dar uma ideia dessa complexidade, e que para a gente, com certeza que o meu companheiro de painel vai focar bastante na cidade de Santos, e vai ficar claro a complexidade que é falar do Estado de São Paulo e, em especial, do município de Santos, porque é parte de um todo que é muito maior, né? E muito, que é o que eu vou ressaltar aqui, incerto. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje nós temos no Brasil reservas provadas de óleo de 15,3 bilhões de barris e de gás natural de 450 bilhões de metros cúbicos. Nos últimos 10 anos, essas reservas provadas não se alteraram significativamente. E tudo que nós estamos falando aqui do pré-sal não está refletido ali. Então, esses números são os mesmos de 10 anos atrás, com pequenas variações. Então, tudo que nós estamos discutindo aqui sobre o pré-sal, que vai duplicar, quadruplicar. Então, só para vocês terem uma ideia, nós estamos falando de uma produção atual de óleo e líquido de gás natural, hoje, de 2,2 milhões de barris dia. E de gás natural de 70 milhões de metros cúbicos dia. Pra vocês terem uma ideia, em 2 anos, a produção de gás natural deve chegar a 100 milhões de metros cúbicos, e em mais 5 anos, deve chegar a 180 milhões de metros cúbicos. Então, para vocês terem uma ideia de como as perspectivas do pré-sal é mais do que dobrar. E uma grande parte desse dobrar, nós estamos falando no litoral de São Paulo, aí corroborado pelo que o secretário já falou. Então, se efetivamente essas reservas e essa expectativa se comprova, nós estamos falando dobrar esse volume dentro do estado de São Paulo. Então, nesse momento, vocês vejam a grandiosidade da questão, que vai muito além do estado de São Paulo e vai muito além de partido A ou B. Nós temos que lidar com uma questão socioeconômica muito complexa, né? Em termos de exportação e importação, hoje nós exportamos óleo, 237 mil barris dia, ainda muito pouco. Todos sabem, a produção de petróleo no Brasil é de petróleo pesado, né? E nós importamos gás natural, a principal fonte de importação ainda é o Brasil-Bolívia, através do gasoduto, mais recentemente, devido à necessidade de geração energética das térmicas, nós temos também importado gás natural liquefeito. Nós temos aqui, nesse setor, 39 empresas nacionais atuando e 38 empresas estrangeiras. Outro ponto também que eu vou ressaltar, falamos muito aqui da Petrobras. Concordo, a Petrobras é a maior investidora do setor, mas não podemos desprezar, ela é a maior investidora individual. Nós não podemos desprezar as 38 empresas estrangeiras que estão aqui no Brasil, empresas muito maiores a nível mundial do que a Petrobras, e as outras empresas nacionais que também estão investindo no setor. Né? Para vocês terem uma ideia, isso aqui é uma previsão do BNDES. Né? O setor de petróleo e gás vai receber investimentos no triênio 2012-2015 de 354 bilhões de reais. Se vocês lembram do primeiro slide do subsecretário de São Paulo, ele menciona da Petrobras 9,5 bilhões em São Paulo.
Então, se nós passarmos por uma perspectiva de investimento em São Paulo, não só da Petrobras, mas de outras empresas também, eu acredito que nós estamos falando em 10% disso. 10% disso já significa 4 vezes o que é aqui apresentado pelo subsecretário. Então, para a gente ter uma ideia do tamanho do que a gente está falando, né? Não é só a Petrobras, nós temos muitas outras empresas, não é só o Estado de São Paulo, nós estamos falando aqui de uma necessidade de política para o país. E como é que está esse setor? Esse setor vai, agora no dia 14 e 15 de maio, nós vamos ter a retomada das licitações, com a 11ª licitação, ainda é no modelo antigo, ou seja, uma licitação de contrato de concessão, 289 blocos em 11 estados, São Paulo não está incluído nessa rodada de licitações, está incluído o estado, na região sudeste, o estado do Espírito Santo. É uma licitação para águas rasas e profundas, para petróleo e gás natural, e nós temos empresas que manifestaram interesse, 71 empresas de 18 países. Então, é um setor gigante. Se ao lado do número de 354 bilhões de investimento, eu gostaria de adicionar outro, que é muito importante também para o planejamento urbano, que é o de prestadores de serviços. Isso impacta diretamente na arrecadação da prefeitura. Junto da estimativa de 354 bilhões de investimento, nós temos uma estimativa de 400 bilhões de investimento a nível nacional, né? Mas vamos fazer a nossa conta aqui. Meu pai era padeiro e eu disse que são as contas mais precisas que existem. E nós vamos fazer a nossa conta de 10%, então 40 bilhões em prestação de serviços para São Paulo nos próximos 10 anos. Então, esse é o setor que nós estamos falando, empresas de diversos países, e é isso o tema do nosso painel, que o representante da Prefeitura de Santos vai comentar, o que nós precisamos em termos de infraestrutura de saúde, logística, receptividade para essa mão de obra, que, dada a grande escassez hoje existente de mão de obra, nós estamos falando de uma grande importação de mão de obra, sim, nós estamos falando de migração, e isso é uma coisa que impacta no planejamento urbano, no planejamento da cidade. Então, esse é o quadro do setor hoje para essa licitação que deve acontecer. Aliás, a manifestação de interesse já ocorreu e as ofertas devem ser entregues agora no dia 14 e 15 de maio. Depois dessa rodada, né, de licitações, nós temos uma rodada prevista para outubro. É uma rodada que deve ser concentrada em gás natural, né? E aí nós vemos um outro ponto também que eu vou ressaltar no primeiro painel. O Nassif ressaltou aqui a necessidade de planejamento, né? E não é só do Estado, é nacional. E o planejamento nacional, não só petróleo e gás, mas no mundo inteiro, qual é a âncora da geração de energia? A geração de energia, aliás, qual é a âncora do desenvolvimento do mercado de gás natural? É a geração de energia termoelétrica. E quando nós analisamos o histórico no Brasil, São Paulo aí é um estado interessante, né? Porque nós temos como previsto, né, grandes reservas, como eu falei, sujeitos a uma grande incerteza, mas nós temos previsões de reservas de gás monumentais para São Paulo. E quando nós analisamos, por exemplo, a questão de geração de energia elétrica, térmicas em São Paulo, até hoje existe uma, remodelada da EMAG. E em 1999, quando foi feito o Programa Prioritário de Termoeletricidade pelo governo, o que aconteceu no estado de São Paulo? No Brasil existiam 69 térmicas propostas. No estado de São Paulo tinham pelo menos 5. Quantas saíram? Nenhuma. Isso em 1999. Problemas ambientais, restrição ambiental. Aí, o que nós estamos frente agora? Nós estamos frente a um potencial gigantesco de gás natural, como eu falei. Hoje nós temos uma produção de 70 milhões e a perspectiva é que isso chegue a 180 milhões de metros cúbicos dia de gás natural. Grande potencial para o estado de São Paulo. E o governo federal agora volta a carga com térmicas, dizendo inclusive que as térmicas agora vão operar na base. Foi o que eu ouvi do secretário do Ministério, o Altino. Se isso efetivamente se realizar, como o Estado vai lidar com isso?
como a CETESB, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, como ela vai lidar com o licenciamento para esse tipo de projeto. Nós estamos preparados? 99, a história mostra, o Estado não respondeu bem a uma política de termoeletricidade. Essa é colocada hoje como uma grande prioridade do governo, que deve acontecer numa licitação, nas licitações de outubro. E, finalmente, nosso tema aqui é o pré-sal, a primeira rodada de licitação do pré-sal. Aí a incerteza é gigantesca. Como eu mostrei para vocês, as reservas provadas não se alteraram significativamente. E para completar, um modelo que vinha sendo um sucesso absoluto, o modelo de licitação de concessões estabelecido para a indústria do petróleo, vinha caminhando muito bem. A Petrobras ganhava suas licitações, empresas estrangeiras, investimento privado, investimento da Petrobras, tudo em perfeita harmonia. Pois bem, resolve-se implementar um novo modelo, regime de partilha. Ganha a licitação quem oferecer ao governo o maior volume de barris equivalentes de petróleo. Então você oferece parte da sua produção, vai ser de propriedade do governo. E a Petrobras como operadora no mínimo de 30%. Eu não sou advogado, minha formação é economia, mas isso no mínimo tem uma série de questionamentos constitucionais. Não é possível dar uma distinção a uma determinada empresa, seja ela estatal ou privada, tamanha, digamos, diferenciação. Por que que eu tenho uma única empresa, não vou questionar se é Petrobras A ou B ou C, com direitos de exclusividade sobre 30% de qualquer operação? Então isso fere um princípio inconstitucional, assim como, né, além dessa incerteza, o grande debate que se coloca aqui, e que é um dos grandes desafios do setor, eu realmente, esse é o meu último slide, eu tentei manter ele nos meus 10 minutos, só para provocar mesmo, é uma apresentação para provocar o debate, é a questão de distribuição dos royalties. Né? Primeiro, a questão dos royalties é uma compensação, ou pelo menos o conceito de pagamento de royalties, é uma compensação por uma série de, digamos, efeitos que a produção de um determinado recurso natural, seja ele água, óleo, minério, traz para uma determinada área. Segundo esse princípio econômico, o royalties tem que ficar no local da produção. Bom, aí vocês da plateia, como não existe unanimidade, muitos podem questionar esse princípio. Aceito o questionamento. É necessário mudar? Pode-se pensar em mudar, mas muda-se daqui para frente. Mudar para trás, contrato que já está em andamento, é um erro crasso e básico. Não pode mudar um contrato que já está assinado. Isso é assinar sentença de não investimento. Então, se nós estamos discutindo aqui maravilhas do investimento, eu acho que é necessário também discutir o risco que esse investimento corre quando se toma uma decisão de mudar o passado. Mudar o passado é uma coisa muito perigosa. A natureza já diz, inclusive, que você não pode. Outras questões aqui colocadas, a política de conteúdo local, né, que deve prevalecer, é uma política benéfica, que favorece a indústria, como a gente vê a indústria naval, mas não se deve esquecer dos princípios de competitividade. Né? E uma questão que eu acho que sintetiza tudo que eu falei aqui, que é a questão do equilíbrio do risco-retorno para o investidor. Se você adiciona risco, isso é o princípio 1.0, você tem que adicionar retorno. Então todo mundo se pergunta por que a China cresce a 12% ao ano. E por que investir na China vale a pena e no Brasil não se investe menos no Brasil do que na China. A China é muito mais arriscada que o Brasil? Só que o retorno é compatível com o risco que o investidor corre. Então o que eu estou dizendo aqui é que o risco, o retorno que é compatível com o risco corrido pelo investidor, deve ser uma premissa da regulação. A regulação deve privilegiar a modicidade de custo para o consumidor, o atendimento ao consumidor, mas deve também garantir a adequada rentabilidade ao investidor. E eu acho que essa mensagem
Acho que no debate a gente pode explorar mais alguns itens que eu coloquei ali como desafios para esse setor, que valem para a cidade, vale para o estado de São Paulo e aí para a cidade de